Você já parou para pensar no que acontece com as dívidas de uma pessoa quando ela falece? Sim, dívidas. Aquela parcela do carro que ainda estava sendo paga, aquele empréstimo pessoal que a pessoa pegou no banco e até mesmo aquelas contas que chegam todos os meses, como o cartão de crédito, por exemplo. Será que essa dívida simplesmente desaparece com a morte da pessoa? Ou será que alguém precisa pagar por isso? No caso, os herdeiros. E se esse herdeiro for você, você sabe o que fazer? Eu sei que esse é um assunto muito delicado e que ninguém gosta de pensar nisso, porque eu acho que são os dois maiores pavores do ser humano: morte e dívidas. No entanto, como consumidores e como cidadãos, a gente precisa saber quais são os nossos direitos e o que podem ou não podem fazer, principalmente num momento difícil desses, um momento de fragilidade, que tem muita gente que se aproveita disso para tirar benefício, para tirar proveito de uma coisa que ela não tem direito. O Código Civil brasileiro é bem claro quando diz que o herdeiro responde pelas dívidas do falecido. Mas o que significa isso na prática? Será que se um parente seu morrer e deixar um monte de dívida, você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para pagar? E se você não tiver dinheiro ou você não quiser pagar, o que acontece? Bem, é isso que você vai saber hoje nesse vídeo. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor e ainda aprende a se prevenir contra golpes. Então, se você quiser estar sempre por dentro de tudo, é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. Quando a gente fala em herança, a gente já pensa logo em casas, carros, dinheiros e mais um monte de coisa boa que pode ser de um pai, de uma mãe. E quem é que nunca sonhou em receber uma herança de um parente desconhecido, uma coisa inesperada, não é verdade? Mas você já imaginou em herdar uma montanha de dívidas? Não, né? Mas isso pode acontecer. De acordo com o Código Civil, a herança é composta tanto pelo patrimônio que a pessoa deixou, quanto as dívidas. Sim, as dívidas fazem parte do patrimônio herdado, então se você for herdeiro de alguém, essas dívidas vão fazer parte desse patrimônio. Embora isso pareça assustador, você não precisa entrar em pânico por conta disso, porque a nossa legislação protege o herdeiro em relação a essas dívidas. Para você entender como funciona, em primeiro lugar, você tem que saber o que significa espólio. Toda vez que uma pessoa morre, todo o patrimônio que ela deixou, tanto os ativos quanto os passivos, no caso pode ser casa, carro, dinheiro no banco, aplicação, e as dívidas e obrigações passam a se chamar espólio. Na hora de fazer um inventário, vai ter alguém que vai ser responsável ali por esse espólio, no caso vai ser o inventariante, e esse espólio, que são os bens que o falecido deixou, é que serão responsáveis pelo pagamento de dívidas. De uma maneira bem simples é o seguinte: você não herda necessariamente a dívida, mas as dívidas que a pessoa deixou vão afetar aquilo que você vai receber como herança. E calma que eu vou explicar melhor. Para exemplificar, imagine que você tem um tio chamado João e esse tio morreu. Você é herdeiro do seu tio João. Ele deixou casa, deixou carro, deixou moto, deixou dinheiro no banco, deixou investimentos e também deixou dívidas. Isso tudo junto é que vai ser chamado de espólio. Imagina que o seu tio João tem mais de um herdeiro e vocês entram com o inventário para cada um receber a sua parte. O juiz vai nomear uma pessoa que vai ser o inventariante, que vai ser a pessoa que vai administrar esse espólio enquanto a divisão não sai. Aí todas as dívidas que o seu tio João deixou vão ser pagas com o dinheiro do espólio. Então você imagine que ele deixou no total, em casas e carros e tudo mais, imagina que seja um total de R$1 milhão. E ele deixou uma dívida de R$500 mil. Desse R$1 milhão que ele deixou, 500 mil serão utilizados para pagar a dívida. Vão sobrar 500 mil e esses 500 mil serão divididos por todos os herdeiros. Só que, para o credor receber a dívida, ele tem que se habilitar no inventário.
Agora imagine o contrário, imagine que ele deixou 500 mil em bens e 1 milhão em dívidas, e aí como é que faz? Os herdeiros vão ter que tirar 500 mil do bolso para pagar a dívida? Não. A dívida vai ser paga no limite do que ele deixou de herança. Então, se ele deixou 500 mil reais e 1 milhão de reais em dívidas, somente 500 mil reais é que vão ser utilizados, e nenhum herdeiro vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar nada. E nessa, alguns credores vão ficar sem receber. Já se o valor que ele deixou for o mesmo valor que ele deixou também em dívidas, esse valor vai ser utilizado para pagar as dívidas e aí nenhum dos herdeiros vai receber dinheiro nenhum. Agora tem um detalhe muito importante, tá? Vamos continuar no exemplo do tio João. Ele morreu, deixou dívidas, foi aberto o inventário, foi nomeado o inventariante, existe o espólio ali das casas, dos carros, do dinheiro que ele deixou. Porém, imagine que ele está devendo a várias pessoas. Está devendo ao banco, está devendo ao cartão de crédito, está devendo o mercadinho da esquina. Esse banco, esse mercadinho da esquina, esses credores, eles vão ficar ligando pro tio João e vão ficar cobrando essa dívida. No caso, a pessoa que atender, a pessoa vai explicar, olha, ele faleceu, e aí a pessoa vai falar, mas ele tá me devendo 500 mil reais, ele tá me devendo 100 reais, me devendo 100 milhões, então você vai ter que me pagar. Não é assim que as coisas funcionam, tá bom? O credor, para ter o direito de receber o que é devido do falecido, ele vai ter que chegar lá nesse processo de inventário e falar assim, olha, o tio João, ele deixou aqui esse monte de bens, mas ele está me devendo. E aí ele vai ter que anexar as provas de que o tio João realmente deve ele. E aí o juiz vai analisar. Então, não é para caso fique ligando o cartão de crédito, banco, e ficar falando, olha, você tem que me pagar, porque ele morreu, mas ele está devendo, você tem que me pagar. Não faça isso, porque você não tem que tirar dinheiro do seu bolso para pagar uma dívida de outra pessoa, tá? Existem meios judiciais para essas dívidas serem recebidas e eles sabem disso. Mas eles se aproveitam que a família está num momento fragilizado, é um momento que a gente nem consegue pensar direito, a gente não consegue raciocinar direito, porque é tanta coisa para resolver que a gente fica perdido. Então eles se aproveitam disso para tentarem receber sem precisar gastar dinheiro com advogado, para receber logo, para não demorar e não ter que entrar lá no processo. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Imagine que o dinheiro que o tio João deixou na conta corrente não seja suficiente para pagar essas dívidas. Então ele vai pedir para que seja vendida a casa que ele deixou, para que seja vendido o carro que ele deixou, até o limite dessa dívida. Por isso existem casos em que as dívidas deixadas acabam consumindo toda a herança. Então as pessoas muitas vezes também, quando sabem que vão receber uma herança, morreu algum parente, a pessoa foi herdeiro de alguém, elas já ficam contando ali com aquele dinheiro. Tem gente que sai gastando até por conta. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, se a pessoa deixou muitas dívidas, você pode acabar não recebendo nada. Aí você vai entrar numa dívida de bola de neve também, por conta disso, de um dinheiro que você estava contando e não vai sair nada. Pois é, imagine que o tio João deixou 1 milhão em dívidas e deixou vários bens que foram vendidos para pagar essas dívidas e no final sobrou 10 mil reais. Então esses 10 mil reais que sobraram é que vão ser divididos pelos herdeiros. Um outro assunto bem importante que está relacionado à herança é o seguinte: muitas vezes os credores, principalmente os bancos, que adoram ficar fazendo pressão psicológica na cabeça das pessoas, eles ligam para cobrar a dívida, ou quando você vai lá no banco informar que a pessoa faleceu, o banco já fala, mas ele deixou uma dívida aqui, deixou um empréstimo, você vai ter que pagar, você vai ter que assinar aqui. Eles costumam tentar fazer com que a pessoa assine um outro contrato. Por exemplo, imagine que o tio João pediu um empréstimo e ainda estava pagando. Você é herdeiro,
você vai lá no banco, avisa que ele morreu para encerrarem a conta, aqueles procedimentos chatos que a gente tem que fazer quando alguém morre. Aí o banco vai virar para você e vai falar assim, olha, mas o tio João, ele pediu um empréstimo aqui de 100 mil reais e ele só pagou 20. Ele está devendo 80 mil. E você, como é herdeiro, você vai ter que assumir esse empréstimo. A gente só vai encerrar a conta dele se você assumir esse empréstimo. E aí, mais uma vez aqui, eu repito, eles aproveitam que a pessoa tá ali com a cabeça fora de órbita, a pessoa tá pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, a pessoa não consegue raciocinar, e eles ameaçam, eles falam assim, olha, se você não assumir, a gente vai tirar sua casa, a gente vai tirar o seu carro, e eles sabem que isso é errado. E tem muita gente que fica com medo e acaba assumindo a dívida dessa pessoa que morreu. Quando essa pessoa assume essa dívida, isso gera um novo contrato. E esse novo contrato não vai estar mais no nome do falecido, mas vai estar no seu nome, vai estar no nome da pessoa que assinou. Então, não assine nada que o banco fizer para você assumir a dívida. Você tem que virar para o banco numa hora dessas e falar assim, olha, eu não vou assinar nada. Se você quiser receber alguma coisa, você vai lá e se habilita no inventário. Outra prática bem comum que os bancos, as administradoras de cartão de crédito fazem quando alguém falece e deixa dívidas é colocar o nome do falecido nos órgãos de restrição ao crédito, como o SPC ou o Serasa, por exemplo. E você sabe se isso pode ser feito? O STJ já decidiu que o nome do falecido não pode ser incluído nos cadastros de restrição ao crédito, e se ele já estava com o nome nesses cadastros antes de morrer, eles têm que tirar o nome do falecido. Se eles puserem o nome da pessoa lá, ou mantiverem o nome da pessoa lá, a família, os herdeiros, têm direito até mesmo a ingressar com uma ação judicial e pedir danos morais por conta disso. Porque, afinal de contas, quando a pessoa morre, como é que ela vai ser considerada inadimplente? Não tem como, né? A pessoa não está viva para pagar. Então imagina que o tio João morreu, o banco ficou cobrando a família não pagou, o banco não foi lá, não se habilitou no inventário, não quis pegar o dinheiro, mas colocou o nome do tio João no SPC e no Serasa. Você pode pedir uma indenização. E não fique achando que isso não tem importância, porque o nome do falecido nesses órgãos de restrição ao crédito pode até atrapalhar o andamento do inventário. E fora que isso fere a honra da pessoa que já morreu. Não é porque a pessoa já morreu que ela não tem honra. Imagina uma pessoa que nunca deveu nada para ninguém, sempre pagou as contas em dia, e um dia morreu, porque isso vai acontecer com todo mundo, né? A partir desse momento, ela não tem como pagar a dívida mais, porque ela não está mais entre nós. Quando o nome dela, nesse caso, é incluído nos órgãos de restrição ao crédito, isso fere a honra dessa pessoa, porque ela vai ser considerada uma pessoa inadimplente, uma pessoa devedora. Uma outra informação importante aqui em relação a bancos, escritórios de cobrança é o seguinte: o banco ligou, o escritório de cobrança ligou, você comunicou o falecimento da pessoa, você mandou a certidão de óbito, mas eles vão continuar ligando para você, ligando para os outros herdeiros, cobrando a dívida. Se eles fizerem isso, se eles não pararem de ligar, não pararem de perturbar para te cobrar a dívida do morto, você também pode ingressar com uma ação na justiça e pedir danos morais para essa instituição. Primeiro porque não é você que está devendo, quem estava devendo era o morto, então eles não têm nem que te cobrar. Isso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se chama cobrança vexatória. Eles não podem fazer isso. Se essas instituições financeiras ficarem te cobrando por dívidas que algum falecido deixou, você procura um advogado, procura os órgãos de defesa do consumidor. Você pode também ingressar com uma ação no Juizado Especial Cível para requerer essa indenização por danos morais. Eu vou deixar um vídeo aqui que explica como você faz para entrar com essa ação pedindo os danos morais sem precisar contratar advogado e sem precisar gastar nada. E aqui eu vou deixar uma playlist que fala sobre vários assuntos que os bancos estão errados, mas continuam fazendo com o consumidor.